Olha só, e mais um escândalo de corrupção absurdo no governo do PT, tá? É porque são tantos escândalos de corrupção no governo do PT que fica difícil até tomar conta, né? É o que eu falo pra vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que o do INSS é o pior deles, porque, pô, caramba, rouba aposentado para dar dinheiro pro filho do Lula. Mas esse daqui também é terrível, é um problema que a gente já aponta há muito tempo, o mau uso de verbas da cultura para favorecer pessoas do PT. E agora o TCU apontou que tem 22 bilhões de reais no Ministério da Cultura que não foram inspecionados, que não foram fiscalizados da forma adequada. Muito desse dinheiro foi entregue para pessoas para fazerem projetos culturais e passou o prazo de fazer o projeto não saiu e o Ministério não correu atrás, o Ministério tinha que ter corrido atrás. Você assinou um contrato com o Ministério da Saúde para fazer, sei lá, um show, fazer alguma coisa cultural na sua cidade. Eu já acho um absurdo, porque o Brasil é um país pobre, o dinheiro devia ser gasto com as pessoas pobres, com coisas necessárias, né? Mas beleza, né? Tem lá o acordo que vai ser gasto com cultura, vai ser gasto com show, com não sei o que lá. Mas o Ministério da Cultura sequer fiscaliza se teve o show mesmo. 22 bilhões de reais jogados fora, que não tiveram nem show no final das contas, que foi entregue. E vocês lembram disso daqui, né? Aqui, ó. Aliados do PT receberam repasses da cultura na campanha eleitoral de 2024. Muito desse dinheiro foi dado para aliados do PT na campanha de 2024 para as prefeituras, e o pessoal ainda perdeu as prefeituras, porque a direita ganhou muito mais prefeitura que a esquerda em 2024, né? Ou seja, torraram esse dinheiro, dando dinheiro para a galera da esquerda, para supostamente fazer, entre aspas, cultura aqui no Brasil. E agora o TCU está cobrando. É mais uma pedalada enorme do governo Lula. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por o filho do rapaz que não tem um dedo, o inimigo do Estado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que a classe cultural brasileira, ou pelo menos uma parte da classe cultural brasileira, apoia muito a esquerda, por um motivo muito simples. Na minha acepção da palavra, eles não são artistas de verdade. Artista sou eu, que ganho dinheiro de vocês aí, que você assiste o meu vídeo, sem eu cobrar ninguém, sem eu obrigar ninguém a vir. Você vê se assiste, assiste se quiser. Se não quiser, não assiste, não tem problema nenhum, eu não crio caso com ninguém. Quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Quem quiser se tornar membro do canal, eu agradeço também. Mas ninguém é obrigado a nada. Isso é um artista. Quando você oferece algum produto cultural para as pessoas que as pessoas querem consumir. É diferente de Margareth Menezes, de artista de esquerda, de Fernanda Torres, dessa turma toda, que fica inventando um monte de coisa que eles acham que é relevante para você, mas que você não quer. E aí, eles acham que você tem que pagar por isso. Não, isso não é artista para mim. Isso para mim é funcionário público. A Margareth Menezes é uma funcionária pública que ganha dinheiro como sentada numa pilha de dinheiro que roubou das pessoas no Brasil. Artista de verdade é o cara que vai lá, que está cantando num barzinho, que está fazendo um programa, que está fazendo um canal no YouTube, que está fazendo qualquer coisa. Que as pessoas voluntariamente vão assistir a pessoa, sem ter forçação de barra de ninguém, né? Filmes como Ainda Estou Aqui, e outras, Agente Secreto, essas merda de cinema nacional, que ninguém vai assistir essas porcaria, mas que são fortemente subsidiados pelo Ministério da Cultura, isso não é cultura. Isso é enganação, isso é propaganda, é diferente de cultura. Cultura é o que surge espontaneamente, propaganda é o que é imposto pelo Estado. São coisas totalmente diferentes. Ajudar a cultura é legal? Eu acho que é legal ajudar a cultura. Eu acho que o Brasil devia ajudar a cultura mesmo, mas não a propaganda. Artista que não tem público não é artista, meu amigo, não precisa. Estado só atrapalha nessa parada. Mas aqui ficou mais claro, mais óbvio o problema nessa história. O TCU apontou 22 bilhões de reais. Olha só, a gente não está falando de 200 reais sem fiscalização, né? Você sabe, toda empresa, se você olhar a contabilidade da empresa, e qualquer empresa, de qualquer tamanho, vai ter ali, sei lá, R$ 1.000 que ficou sem contabilidade. Isso é normal, nenhum orçamento cai certinho. Assim, até cai 0 a 0, mas se você investigar ali, você descobre que tem uma falhazinha aqui, outra falhazinha ali, mas são coisas pequenas. Não é o caso aqui. A gente está falando de 22 bilhões de reais, cara. É dinheiro pra caramba, 22 bilhões de reais, dá para fazer um monte de coisa. E foi jogado
fora na cultura. Porque, primeiro, não deveria ter ido para a cultura para início de conversa. Segundo, sequer foi fiscalizado se esse dinheiro foi mesmo para a cultura. Você quer saber a verdade? Tá mais do que claro que é esse caso aqui, ó. Aliados do PT receberam repasses de cultura. O pessoal vira lá e fala que vai fazer cultura do PT em algum lugar do mundo, recebe dinheiro lá do PT e fica por isso mesmo. O PT é o partido do roubo, é o partido de tirar dinheiro das pessoas via impostos para dar para essa galera que não faz porra nenhuma, que só quer viver de explorar os outros, né? Então tá aqui, ó, olha só a história. O Tribunal de Contas da União identificou cerca de 29 mil projetos culturais no Ministério da Cultura que estão sem análise, envolvendo 22 bilhões de recursos públicos, ou seja, é um monte de projeto, 29 mil projetos com 22 bilhões de reais. O valor supera o orçamento do Bolsa Família. Tá o Lula reclamando, não, que o Bolsa Família, não sei o que lá, que tem que cortar o Bolsa Família das pessoas. Um monte de gente que realmente precisa do Bolsa Família, tendo o Bolsa Família cortado. Por quê? Porque o Lula quer dar dinheiro para artista. Quer que os artistas ganhem dinheiro aí, não porque vai ajudar na campanha e coisa e tal. TCU alerta que parte desses projetos já perdeu o prazo para cobrança. Ou seja, o Ministério que deveria ter fiscalizado a coisa e cobrado o dinheiro de volta, né? Porque, vamos supor, como é que funciona esse troço? Você apresenta um projeto de cultura no Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura aprova, você recebe a grana. No final você tem que prestar conta, você tem que contar, tá aqui, ó, olha só, gastei dinheiro, fiz lá um show, fiz uma peça de teatro, fiz uma porcaria, dei uma cambalhota, sei lá, fiz um negócio qualquer que se enquadra como cultura. Não teve isso, eles não fiscalizaram nada aqui, ó. Um prejuízo potencial de 1,2 bilhões e que a falta de fiscalização permite que irregularidades passem desapercebidas, comprometendo futuros repasses ao setor cultural, segundo o Estadão, né? Na verdade, é isso aqui, ó. O Ministério da Cultura culpou o Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, há 4 anos atrás, ele não fazia esse controle. O Bolsonaro não fazia esse controle porque o Bolsonaro fez a coisa correta. Parou de dar dinheiro pra porcaria de artista que não quer porra nenhuma. Aí o cara tá aqui, ó, entenda o caso. Segundo informações de um relatório preliminar do TCU, publicado em 18 de novembro, não é nem novo isso aqui, tá? E obtido com exclusividade pelo Estadão, o Ministério da Cultura acumulou 29 mil projetos de fomento cultural sem prestação de conta analisada, somando 22 bilhões em verbas públicas sem destinação verificada. Ou seja, deu dinheiro e nem acompanhou. O relatório fala em problema crônico e desgovernança generalizada. Não porque o Bolsonaro, há 4 anos atrás, o Bolsonaro fez um negócio e em 4 anos ele não fez... Não, cara, para com isso, bicho. Isso é palhaçada. Se tivesse um problema, se por hipótese tivesse esse problema no governo Bolsonaro, já deu tempo deles corrigirem essa porra. Cara, é impressionante, bicho, como é que esse pessoal não... Por quê? O que ela tá fazendo aqui? Eu vou explicar pra você o que ela tá fazendo aqui. Ela tá tão preocupada quanto o Lula tá preocupado com o INSS. O Lula tá preocupadíssimo com o INSS. Qual que é a desculpa do Lula? Não, porque os descontos começaram na época do Bolsonaro, a gente que está corrigindo os descontos do INSS. Só que a gente sabe que não é verdade, porque na época do Bolsonaro os descontos eram pequenininhos, começou a explodir em 2023, que multiplicou por 5 os descontos do INSS, né? E ela está tentando jogar a mesma coisa. Não, porque a gente está corrigindo os problemas que vieram da época. Porra, não tem nem lógica isso, cara. Na época do Bolsonaro não tinha lei Aldir Blanc, essas leis idiota de dar dinheiro para artista inútil. Aqui, ó. A despeito das últimas ações adotadas pelo Ministério para redução do estoque de processos, o saldo final passivo de prestação de contas pendente de análise aumentou ao longo dos últimos 15 anos. Teve um descumprimento crônico de prazos de análise feito por mecanismos internos de controle. Olha só, técnicos do tribunal detectaram que os prazos de prescrição eram controlados por meio de uma planilha em Excel alimentada manualmente. Ou seja, pegaram um funça lá, bota uma planilha Excel aí, diz aí quando é que vai controlar a coisa. Mas olha só, eu vou falar um negócio para vocês. Não é nenhum problema isso, tá? Você fazer controle de projeto em planilha Excel, você pode fazer, não tem problema nenhum nisso. O problema maior é o pessoal deixar passar a parada, né? Ela tá se fiando nesse troço que foi ao longo dos últimos 15 anos, ou seja, pega desde a época da Dilma,
Olha como é que é parecido com o negócio do INSS. Pega desde a época da Dilma, aí pega o governo Temer, pega o governo Bolsonaro, só que qual que é a diferença? No governo Bolsonaro não teve projeto de saúde, projeto de cultura. O Bolsonaro, por definição, porque os eleitores do Bolsonaro são